Olá, bom dia! Vamos acordar. Estou gravando o vídeo de dia, novamente de manhã. É o melhor horário para mim, percebi isso. Bom dia para vocês, meu nome é Helena, sou terapeuta holística, terapeuta Theta Healer e instrutora de Theta Healing, formando novos terapeutas Theta Healers. Os contatos vão ficar aqui embaixo. E hoje nós vamos falar sobre o processo de digging. O que é o processo de digging, né? O que é o processo de escavação? Como que acontece o processo de escavação? Como que nós podemos chegar aos níveis mais profundos de crenças, a crença nível de alma, que é o nosso real objetivo, a crença raiz, para poder reprogramar essa crença no nosso cliente, nas pessoas que nós estamos atendendo. E qual a importância, né, de se encontrar a crença raiz? Vamos lá? Bom, o processo de digging é um processo utilizado no Theta Healing, que ele vai servir onde, através de perguntas que nós fazemos, nós descobrimos as causas, as crenças que estão relacionadas ao problema que a pessoa trouxe. Muitas vezes a pessoa pode chegar sem trazer um problema específico, isso também acontece, tá? Mas o fato, depois eu vou falar sobre isso em outro vídeo, mas o fato é quando a pessoa chega com aquele determinado problema e nós, através de perguntas, descobrimos quais são as crenças limitantes relacionadas àquele problema. Primeiramente, crenças limitantes. Crenças, sistemas de crenças. Todos nós possuímos um sistema de crenças e essas crenças habitam no nosso subconsciente. As crenças, elas são conceitos que nós fomos criando através de situações para que nós, no nosso aprendizado da nossa vida, possamos utilizar desses conceitos e não precisar as mesmas situações ficarem acontecendo a todo momento para a gente aprender aquilo. Não, a gente já sabe. Então, esse sistema de crenças, né, pode ser formado de duas formas. Nós temos as duas formas de crenças. Nós temos as crenças que elas nos servem no momento presente e as crenças que não servem mais, que de uma certa forma começam a nos prejudicar. Em algum momento das nossas vidas, essas crenças foram boas. As crenças, quando elas surgem por um bom motivo. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada com 3 anos de idade. O que essa pessoa vai criar de crença? O que ela pode criar de crença dentro dela? Ela pode criar de crença que ela precisa se proteger, ela precisa se esconder para que ela não sofra novos abusos. Ela não pode ficar em evidência, tá? Então, naquele momento da vida dela, daquela criança, se esconder foi bom. Porque através de se esconder, ela conseguiu se proteger de novos abusos. Ela não ficou em evidência. Não ficou aquela criança, né? Ai, nossa, que bonitinha que é aquela menininha, por exemplo, entende? Então ela se protegeu e ela não foi mais abusada por conta disso. Ou seja, aquela crença, naquele momento, aquela crença, se eu estiver em evidência, eu serei abusada, essa é a crença, naquele momento serviu muito. Ela saiu de evidência, ela não foi mais abusada. Essa pessoa cresce. Ela aprende, aquilo se torna um padrão na mente dela e ela aprende que ela nunca pode ficar em evidência. Então, quando ela vai para o trabalho, quando ela vai receber uma promoção, quando ela tem que fazer uma apresentação em público, né, quando ela tem que apresentar os slides para os demais funcionários, ela sente uma grande dificuldade, ela trava. Ela simplesmente se boicota, por exemplo, a pessoa está prestes a receber uma promoção, faz algum deslize, não recebe a promoção no trabalho. A pessoa fala, gente, mas por quê? Eu faço tudo certo. Por que está acontecendo isso comigo? Mas é porque lá no subconsciente dela, ela não pode entrar em evidência.
porque se ela entrar em evidência, ela será abusada novamente. Então percebe que nós temos dois tipos de crenças. Aquelas crenças que nos beneficiam nesse momento e aquelas crenças que já nos beneficiaram, porém que nesse momento se tornam limitantes. Por isso que nós utilizamos esse termo, crenças limitantes, que são as crenças que vão fazer com que eu fique limitada, com que eu não consiga ir para frente, com que eu não consiga atingir os meus objetivos na vida, justamente porque existe uma limitação no meu subconsciente que eu desconheço. Conscientemente eu desconheço. Bom, dada essa introdução, vamos para o processo de digging, né? O que esse processo de digging vai fazer? Ele vai escavar para chegar nessa crença. A pessoa não sabe que tem essa crença. A pessoa só sabe que ela vai fazer uma apresentação, ela trava em público. Ela só sabe que ela vai receber uma promoção, por algum motivo ela sente que aquilo não é para ela. Mesmo ela sendo um ótimo funcionário, merecendo, sente que não é para ela. Então essa pessoa chega e nós vamos chegar na causa, essa pessoa vem no consultório e nós precisamos descobrir essa causa, tá? Quais são as crenças limitantes relacionadas a esse problema? A pessoa vai chegar assim, por exemplo, eu não consigo falar em público. E aí, beleza, nós vamos fazer então um trabalho de digging, que é a escavação. Por que escavação? Porque escavação, nós temos várias crenças, um sistema de crenças, com crenças mais superficiais, que são ligadas a uma crença que está mais profunda, que é chamada de crença raiz. Essa crença raiz, se nós chegamos apenas nas superficiais e fazemos a reprogramação delas, a pessoa vai receber benefício? Vai. Só que pode ser que ela volte de novo, aquela crença. Por quê? Porque a crença raiz, que foi a que gerou as demais, continua lá, latente, ativa no subconsciente da pessoa. Então, o nosso objetivo no processo de digging é chegar na crença raiz. Por isso que é o digging, é a escavação. Nós vamos cavar para chegar na raiz. Primeiramente perguntar para a pessoa o problema. Ela vai dizer, eu tenho medo de falar em público, eu não falo em público, eu travo, né, ao falar em público. Nós vamos trazer qual foi a situação mais marcante para você, que você foi falar em público. Aí a pessoa vai trazer, vai vir na cabeça, né? Nossa, tal dia aconteceu isso e isso, deixa a pessoa colocar para fora. Porque no momento que ela põe para fora, ela vai, naquele momento que ela vai explicando para você, na verdade, ela está entrando na situação. O nosso objetivo é fazer com que a pessoa entre na situação o máximo possível. Por esse motivo, nesse primeiro momento, quando nós perguntamos a situação pior que você chegou, que você se lembre, que você foi falar em público e você não conseguiu, nós precisamos fazer a pessoa se envolver ao máximo. Então nós vamos perguntar como você se sentiu, para a pessoa entrar no sentimento, quando isso aconteceu, onde isso aconteceu, quem estava com você. E vamos induzir a pessoa a entrar realmente naquela situação e dar mais dados sobre aquela situação. Feito isso, nós vamos perguntar, e antes disso, quando que isso aconteceu com você? E a pessoa vai lembrando. Aconteceu de eu travar em público, aliás, vamos chegar no sentimento, né? No sentimento de travar em público. O que você sentiu nesse momento? Eu senti que quando eu travo em público, eu me sinto impotente, eu me sinto limitada. Dessa forma, você vai pegar esse sentimento, que é o sentimento que você até ouve, você observa a pessoa, ela muda a entonação da voz quando ela fala sobre aquilo. Ela pode ficar trêmula, ela pode ficar com a voz trêmula,
ela pode sentir ela sente uma carga emocional realmente muito grande naquele momento em que ela vai falar sobre aquele sentimento, que é o sentimento que está pegando, é o sentimento mais forte naquele momento. Aí você vai perguntar, antes desse momento, desse dia que você fez essa apresentação, quando que você sentiu impotência? Ah, eu senti impotência quando eu era adolescente, quando eu fui fazer tal coisa. A pessoa vai te explicando. Ah, interessante, quando você foi fazer tal coisa, você se sentiu impotente. O que mais? Deixa a pessoa falar, entrar na situação. E antes disso? E a primeira vez que você se sentiu impotente? Aí a pessoa vai falar, né? A pessoa vai lembrando, você primeiro cria aquele vínculo e depois você vai puxando lá para trás, cada vez mais para trás, para nós acharmos a origem daquilo ali. Onde que aquilo ali aconteceu. E nesse caso pode acontecer uma das duas situações. Ou nós vamos chegar numa crença que aconteceu ou na infância ou na adolescência, nós vamos chegar ali naquela crença através do digging, ou a pessoa vai falar assim, quando a gente pergunta, né, qual foi a primeira vez que você sentiu isso? Sempre. Eu sempre senti isso. Se a pessoa te diz sempre senti isso, significa que aquela crença não é dela. Aquela crença é uma crença a nível genético que ela trouxe dos pais, dos avós, que na verdade se originou na mãe dela, na avó dela, que se sentia impotente e passou através dos genes para ela. Então, e a partir disso, ela começa a criar, o subconsciente começa a mandar informações para o consciente, que gera as ações, os pensamentos, os sentimentos dessa pessoa, e ela vai criando a realidade dela toda baseada nessa crença que nem é dela, que é uma crença que foi da mãe, que foi da avó, enfim. Então, dessa forma, isso é o processo de digging, tá? Esse é o processo que ele envolve tanto a lógica, tanto a mente, tanto uma linha de raciocínio, onde você vai chegando, você fala, não, a crença dela tem a ver com isso, tem a ver com isso, vai chegando, quanto intuição. Porque durante o processo de digging, nós recebemos intuições de perguntas que devemos fazer na pessoa. Então, se você recebe uma intuição, não estranhe essa intuição, não julgue a intuição. Ai, nossa, mas por que veio essa pergunta na minha cabeça? Não vou perguntar isso não. Pergunte, porque se veio, é algo que está no campo da pessoa, que a pessoa precisa ser trabalhada na pessoa, tá? Precisa ser trabalhada, ok? Então esse é o processo de digging. O nosso objetivo é chegar na crença de alma, e a crença de alma, ela sempre está relacionada ao Criador. Sempre, tá? Então todas as outras crenças, mesmo as crenças de ordem genética, né, que é uma crença que veio dos pais, dos avós da pessoa, ela também é uma crença que originou-se a nível de alma, né? Então ela surgiu na sua mãe, ela surgiu na sua avó, mas o real motivo é alguma outra crença raiz, que é uma crença a nível de alma. Então é sempre interessante nós chegarmos na crença raiz, que é sempre uma crença a nível de alma e é sempre uma crença que tem a ver com o Criador. Todas as crenças a nível de alma têm a ver com o Criador, têm a ver com Deus. Todos nós, seres humanos, nós temos, seres humanos, seres vivos, todos nós, seres vivos, temos essa necessidade de nos unir, de nos conectar ao Criador. E a forma como isso acontece, cada um tem a forma como isso acontece. Então, como isso é feito. E sempre essas crenças têm a ver com essa conexão, com a necessidade dessa conexão. Às vezes a pessoa pode estar fazendo essa conexão de uma forma torta, de uma forma errada, que é o que acontece, geralmente acontece com as crenças limitantes. Chegando
nessa crença raiz, reprogramando a crença raiz, automaticamente as crenças que foram geradas a partir dela são liberadas. É por isso que é tão importante chegar na crença raiz. Nem todas as vezes você vai conseguir chegar, porque muitas vezes a própria pessoa bloqueia, tá? Depois é importante, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre downloads de sentimentos, que ajudam muito nessa parte. Mas muitas vezes a pessoa bloqueia. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu estar atendendo uma pessoa e a pessoa estava estudando diversos tipos de técnicas, né, diversas terapias, ela queria ser terapeuta, ela tinha um outro emprego, né, ela tinha um emprego que ela ganhava bem, inclusive, e ela começou a analisar a terapia dela. Ela começou a analisar, ela não estava se entregando à terapia, o objetivo dela era analisar as perguntas que eu estava fazendo para ela não se soltou. Então, nesse caso, eu não consegui chegar na crença raiz dela. O que nós fazemos quando nós não chegamos na crença raiz da pessoa? Nós reprogramamos aquela que nós conseguimos chegar, porque ali a pessoa já recebe algum benefício. Não recebe o total benefício, mas recebe algum benefício que foi o que a pessoa permitiu se receber. E dessa forma ela vai ser beneficiada também, vai poder pegar aquelas situações que dependem daquela crença. Porém, talvez, dali a algum tempo, essa crença volte, porque a raiz continua lá. Tá? Então, esse processo de digging, sempre prestar atenção nessas perguntas, né? Vindo presente das situações mais atuais ou daquelas situações gritantes que a pessoa já chega, nossa, tal dia aconteceu isso. Ela já vem com aquele trauma na cabeça. E puxar, primeiramente, daquele dia, fazer ela entrar no dia, ter um envolvimento, ter a sensação daquilo, fazendo perguntas como quem estava lá, onde foi, o que você sentiu, para depois, a partir disso, e antes disso? E antes disso, quando você pega o sentimento principal daquela situação, e antes disso, quando você sentiu esse sentimento? E antes, até chegar. Se a pessoa chega numa situação e fala, não, foi aqui, antes disso não aconteceu mais, chegou. É uma crença a nível primário. Depois eu vou fazer um vídeo sobre os 4 tipos de crenças, tá? Primário, genético, histórico-social e de alma. Mas vamos supor, chegou naquela situação na infância. Aí nós fazemos mais uma investigação para chegar na crença a nível de alma. Chegou, faz a reprogramação. Ou a pessoa pode ser que ela fale assim, qual que é a primeira vez que você sentiu isso? Eu sempre me senti assim, sempre. Falou sempre, de vidas de ancestrais, né? Veio geneticamente. Aí a gente vai utilizar o processo de acessar as informações genéticas da pessoa para pegar as respostas da mãe, da avó, enfim. Então, e essa seria uma outra técnica também do Theta Healing, que ainda vou fazer um outro vídeo sobre isso, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, deixem suas sugestões para novos vídeos, e curta, compartilhe, né? Se você é terapeuta, se você conhece outros terapeutas, ou se você conhece pessoas que se interessam pelo assunto. Bom, eu falei que eu sou instrutora de Theta Healing e eu vou estar dando um curso agora nesse final de semana, sem ser esse próximo final de semana, o outro, né? Dos dias, se eu não me engano, 14, 15, 16, isso. Sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro. Agora de agosto de 2020, na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas. Então, se você tem interesse por esse tema, reprogramação de crenças limitantes, vem com a gente fazer a sua inscrição, eu vou deixar os dados aqui embaixo. Paz e luz para você. Gratidão.